Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia a você, bom dia. Desejo que o seu dia seja o melhor que já teve hoje. Desejo a você, por isso começo dizendo: salve Jesus, salve Maria Santíssima. O desejo vem de minha alma, viu? De minha alma para você. Por que eu desejo que você tenha um bom dia? Porque da mesma forma que eu quero que você tenha um bom dia, eu também quero um bom dia. O que eu desejo para mim, eu desejo para você, pois aqui nós aprendemos a praticar aquilo que Jesus disse. O que queres para você, faça ao teu próximo. Estamos aqui humildemente contribuindo para a sua melhora, pelo menos é o desejo. Dar uma contribuição mínima que for para que o seu dia seja bom. Esta é a proposta, senão não estaríamos aqui. Estamos aqui por você. Ah, mas como por mim, Júlio? Claro, por que eu estaria aqui sendo uma ferramenta da espiritualidade se não fosse por você, para que você se beneficie desta espiritualidade, desta luz? Ah, mas por que toda essa dedicação para mim? Porque você é a pessoa mais importante do mundo. Oh, como assim? Você está falando comigo, Júlio? Sim, é com você. Mas como, Júlio? Se você está falando com um monte de pessoas ao mesmo tempo, mas eu estou falando é contigo. Por quê? Por que você é a pessoa mais importante do mundo? Porque sem você no mundo, o mundo não seria igual. Como assim? Vamos lá, eu explico. O mundo não seria igual porque você é uma pessoa única. Única. Ninguém pensa como você. Ninguém faz o que você faz. Pode fazer parecido, muito parecido, mas igual não. Não. Nós somos seres humanos únicos. Não tem ninguém igual a mim, nem igual a você. Então, se não existe ninguém igual a você, se você não existir no mundo, o mundo não seria igual? Uai, não. As tuas atitudes interagem com toda a energia deste planeta em que nós vivemos. Isto é ciência, gente. Se vocês são curiosos, entra na internet. Existe na internet cientistas que pesquisam que olha só, um bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil reage lá na Ásia. Sim, sem dúvida nenhuma. Estamos dentro de um globo, estamos vivendo em um globo terrestre, e somos cercados por uma energia que nos blinda contra tudo que acontece na nossa constelação, não é? Então, este globo e esta energia que nos protege, ela nos possibilita esta interação entre todos. Então, a sua ação ela é importantíssima para este globo terrestre. Ah, Júlio, eu sou tão pequenino. No programa de ontem falávamos sobre isso. Se valorizarmos as coisas pequenas, vamos ver como ela é importante na coisa imensa. Eu sou pequenino diante de um planeta Terra, mas eu sou parte do planeta Terra. Então você é importante, muito importante. Trabalhamos aqui nesta casa para o seu bem, pela sua importância. Você estando melhor, gente, você melhorando, o mundo melhora. Eu digo você, englobando todos nós, tá? Não estou me isentando, não. Eu melhorando, o mundo melhora. Como que eu quero transformar alguma coisa se eu não me transformar? Como que eu quero que o mundo seja bom se eu não for bom? Eu quero honestidade no mundo, eu preciso ser honesto. E eu digo, a honestidade começa em você para com você. Ah, eu vou ser honesto na frente dos outros. Não, eu vou ser honesto comigo. Eu não posso desejar que as pessoas não traiam umas às outras.
e no meu interior eu me traí. Eu não posso fazer isso, senão eu sou desonesto comigo. Quando você se depara com uma situação onde você tem que ser honesto, mas não tem ninguém, ninguém está vendo, e por ninguém estar vendo você faz algo desonesto, você está traindo a você mesmo, então você está sendo desonesto com o planeta Terra. Olha que doido. Sim, como que eu quero um planeta honesto se eu não for honesto com a pessoa mais importante neste mundo que sou eu? Não é mesmo? Bom, se tivéssemos tempos abordaríamos mais esse tema, que ele é muito, mas muito amplo. Mas aos poucos nós vamos falando sobre isso, não é? A vantagem do Madrugada com Deus é que todo dia nós estamos aqui, aprendendo em conta-gotas. Mas estas conta-gotas vêm, nos fortalecendo, não é mesmo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos nos tornar pessoas mais honestas conosco mesmo. Não que você é desonesto, pelo amor de Deus, com ninguém. Mas quanto mais sermos honestos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Eu falo honestidade, gente, não é você ser uma pessoa comprometida com as leis. Não é só isto. Ser honesto é você ser honesto com você, sabendo das suas fraquezas. E ser honesto, eu sou fraco, claro que eu sou fraco. Não resisto a um doce, é fraqueza, não é? Eu sou fraco, não resisto ao cigarro, um exemplo de quem fuma. Sou fraco, eu tenho que assumir, ser honesto comigo para me fortalecer. Bom, vamos fazer a prece que o tempo urge. Agradecidos a Deus por nos conceder esse dia, nós dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Bom, depois de uma oração, vamos ouvir a espiritualidade. Hoje nós vamos ouvir nosso amigo Hugo Della Torre. Preste atenção. Graças a Deus. Buenas noches a todos. Todo trabalho começa com uma ação. E todo trabalho resulta nas benesses ou nos problemas que cada um vai tendo quando se vivendo a vida. Todas essas ações são permeadas dos sentimentos, o qual carregam como a experiência das vivências, como as experiências das alegrias, das tristezas, dos triunfos sobre problemas, ou da criação de saídas para as próprias avanças criadas na vida. Mas quando tu não dá um passo, quando tu fica em casa,
fica em casa e para as coisas, os problemas, os objetivos, de certa forma, também começam a parar, pois tudo na vida humana depende do próprio humano ir dando os passos, um a um, mesmo que não saiba, mesmo que não tenha segurança. Por isso existe coragem, por isso existe a busca de sabedoria. Quando vem buscar a ajuda espiritual, nada mais é que os espíritos, os bons espíritos que trabalham em prol de amor do Cristo, lhe livrar, lhe limpar o caminho, lhe orientar quanto a energias, e lhe abrir os olhos quanto a outras dimensões, a outras visões, as quais somente são sentidas por vocês e que regem muitas das vezes a vida, os fatos, os acontecimentos. Os bons espíritos do Cristo respeitam o livre-arbítrio de vocês, para que vocês possam ter a escolha e o próprio mérito das próprias escolhas, e assim evoluir, aprender e se direcionar como um ser multidimensional encarnado, o qual necessita a aquisição dessas informações para que possa despertar para a vida. Os problemas, todos existem solução. Muitas das vezes é tu que não tem a sabedoria, ou não tem a visão, ou não tem o conhecimento de qual caminho tomar. Pois tudo nesta vida material não é só físico, é necessário o entendimento e a consciência de que as energias, o espírito, até mesmo a matéria, cada um deles possuem propriedades, possuem prerrogativas, possuem poderes, qualidades, coisas que vêm, coisas que não vêm. Dentro desta retórica está a cura, está a materialização da fé. Um trabalho como esse, acá, só acontece porque tu acredita, vem aqui, e senta na cadeira, e está disposto a ouvir algo que lhe engrandeça, que lhe abra os olhos, que lhe mostre um caminho. Isto que ocorre acá é a materialização da fé de cada um. Pois é ela que vai guiando, vai abrindo, através dos passos e da ação de cada um. O primeiro passo vocês deram. Por mais que muitos não acreditem, por mais que alguns duvidem, pois a sutilidade da espiritualidade não pode ser sentida, percebida por todos. Tem que estar com o coração aberto. Tem que estar em um momento de fé e resignação para entendimento do que pode permear a tua vida, do que pode construir o teu futuro. Estas ações nada mais são do que a própria origem do próprio conjunto, corpo, mente, energias, a quais são provenientes de muitas maneiras, de muitos caminhos, de muitos meios. Um alimento bom lhe traz energia boa, porque produz e contém muitos sais, minérios, ao passo que o alimento ruim, ele acidifica sangue. E isso tem tudo ligado com a energia,
pois vocês são energia, elétricos. Espiritualidade é energia, assim como muitas das benesses tecnológicas que vocês têm no planeta, a quais somente usam, mas não fazem o mínimo de consciência como funciona, como foi produzida, como foi viabilizada, como foi construída através da imaginação e do conjunto de soma dessas imaginações e a materialização. Tudo. Você tem a casa, você tem a família, você tem o seu bem. Ele é materializado por você, muitas das vezes de maneira inconsciente. Passem, filhos, a ter consciência. Passem a medir os passos na vida e a questionar um pouco da crença, da caixa de crença a qual vocês nascem, prontos a viver uma vida através dela. É chegado o tempo, o qual exige um olhar mais além, um olhar mais adiante de tudo o que você tem visto até hoje. Nada é impossível. Muitas coisas impossíveis já fizeram, já trouxeram, já criaram. Muitas das coisas, os sonhos que tinham, foram realizados. Então, os que abandonam o sonho, nunca o façam, porque é o primeiro passo para que um dia ele aconteça. Uma doença, uma cura, um problema em finanças, ou um problema com justiça, tudo é passível de solução. Basta tu começar a dar os passos, curtos, mas firmes e conscientes, e nunca parar. Pois que mudança sempre tem. Como foi dito, mudança tem que ser administrada por cada um de vocês, pois ela nunca para. De pedras e plantas, um dia mudam o lugar. Então administre a mudança constante para que ela seja boa na tua vida, para que ela não te traga problemas e sim alegrias. Se melhore como ser, se melhore como humano. Saiam da cultura do eu, entra para a cultura do nós. Sejam fraternos, pois através de fraternidade o mundo melhora. Você sempre receberá uma ajuda e sempre estará pronto a ajudar alguém. E assim, dentro desta egrégora, a terra se renova. A natureza degradada reclama, pois a mudança não é positiva e ela reclama o espaço que foi dado a ela e ninguém pode tirar. Só removem isso temporário. E vocês fazem parte disso, pois a parte material de vocês são feito de tudo que a natureza possui aqui, dos elementos. Então se faz sábio estudar toda esta composição das matérias, pois através delas vocês podem se entender melhor. Talvez um dia a ciência explica melhor o espiritualismo. Mas já começou o ciclo de consciência e sabedoria para estabelecer esta ligação. Que Deus bendiga a todos. Graças.
É isso mesmo. Obrigado, Hugo Della Torre. É isto mesmo. Podemos nos melhorar constantemente. Tudo começa quando nós desejamos e fazemos sempre a nossa autoavaliação e, sendo honesto conosco mesmo, vemos as nossas falhas e buscamos corrigi-las. Tem uma frase do cigano, também cigano, Dom Carlos Ramírez, que ele fala: melhore o que está bom e corrija o que está errado. Paulo de Moraes, palavra sua, meu amigo. Conforme anunciamos, veremos agora a questão da terça parte da terra. A quantidade terça parte da terra, aqui mencionada, forma um contraste com o que se lê no capítulo 7º, versículo 1º, em que 4 anjos seguravam os 4 ventos nos 4 cantos da terra, para que estes não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Já pensaram como pode ser esse fenômeno, ficar sem ar em todos os cantos da terra? Aqui, na primeira trombeta, 1/3 não representa a figura completa, o que denota que, aos seus efeitos, ou os efeitos do toque dessa trombeta, só uma parte da terra é afetada. Quando o Israel da antiguidade se volta ao paganismo ou adoração de qualquer ídolo, Deus envia seus profetas como trombeteiros para chamar o povo de volta ao poder celestial. E o que se vê é que nem sempre o povo lhes deu ouvidos, preferindo antes continuar na sua idolatria. Como consequência, as diversas invasões, as diversas escravidões pelas quais passaram os hebreus. Mas nem sempre todo o povo era levado para o cativeiro. Às vezes, alguns eram deixados na própria terra. Os acontecimentos das 4 primeiras trombetas são sempre direcionados, como veremos, à terça parte, nunca à terra inteira. O que não quer dizer que toda a terra não sofra com os acontecimentos, pois, parafraseando José do Patrocínio, pode-se dizer que, enquanto houver um ser humano sofrendo, somos um povo que ri quando devia chorar. No mesmo Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, pode-se ler a respeito de outro momento em que a terça parte de um grupo está envolvida. Trata-se do grande dragão vermelho que arrasta com sua cauda a terça parte das estrelas do céu e as lança para a terra. E de igual modo, no capítulo 16, versículo 19, pode-se ler que a grande cidade se dividiu em 3 partes. Observem que a própria cidade se divide, ou podemos dizer, se racha em 3 partes. Tudo isso indica que o Senhor reúne em 3/3 os avisos para que toda a humanidade se volte para Ele, numa oportunidade de arrependimento. Outro símbolo interessante que traz a chave para o entendimento do texto é quando diz que árvores e a erva verde são queimadas. No Velho Testamento, com bastante frequência, os homens são equiparados a árvores. Assim, no Salmo 1, versículo 3, Salmo 52, versículo 8, Salmo 92, versículos 12 a 14, em Isaías, capítulo 61, versículo 3, em Jeremias, capítulo 11, versículos 16 e 17, e capítulo 17, versículos 7 e 8,
em Ezequiel, capítulo 20, versículos 46 a 48, e Daniel, capítulo 4, versículos 20 a 22, e também são comparados a ervas, como no Salmo 72, versículo 16, Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8, e capítulo 44, versículos 2 a 4. Até mesmo Jesus, quando de sua passagem terrena, utilizou-se dos termos árvore e erva para designar os homens, como se lê na narrativa de Mateus, capítulo 7, versículo 19, que diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E em Lucas, capítulo 23, versículo 31, quando o mestre, a caminho do Calvário, falando às mulheres que lamentavam o fato, diz: se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Depois de dar uma passada por esses textos, voltemos ao Apocalipse e podemos entender que, de uma forma velada, ou talvez usando a linguagem apropriada ao tempo, o profeta João, ao deixar escrito neste texto os vocábulos árvores e erva verde, se refira a uma parte da população mundial. E essa parte seria exatamente aquela que ainda não está amadurecida espiritualmente. Vem em socorro deste argumento as palavras do Cristo ao repreender seus discípulos quando diz: aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado no fundo do mar. O mestre não se referia somente aos pequeninos do corpo humano, como o texto da narrativa evangélica num primeiro momento faz entender, mas também e com maior ênfase aos pequeninos da fé, isto é, aqueles que estejam dando seus primeiros passos na espiritualidade para o entendimento da mensagem que o Cristo veio trazer ao mundo. A narrativa evangélica é completada por esta outra, também de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes caridade a um destes meus pequeninos irmãos, a mim a fizestes. E ainda estas anotadas por Lucas no capítulo 10, versículo 21 da sua narrativa evangélica. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mais claro que isso, impossível. E não podemos nos esquecer do Evangelho de Jesus, pois este é de uma riqueza tamanha. E nós aqui não esquecemos e não deixamos que vocês se esqueçam. Mas que pena que o mundo anda tão esquecido dele, não é? Mas nós não. Então, no próximo programa, nós daremos continuidade ao estudo do Apocalipse de Jesus, que é o Evangelho moderno. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado. Estamos aprendendo cada vez mais. Olha, aprender basta querer. Para querer aprender, tem que se colocar como aluno. Aluno significa: existe o professor que deseja me ensinar, então eu vou prestar atenção, não é isso? Preste atenção à vida, pois é a vida o seu professor. Preste atenção,
pois tudo na vida é uma lição. Olha só, preste atenção, pois tudo na vida é uma lição. Se você se ver como aluno da vida, você vai aprender muito mais. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço deste que se considera seu amigo, viu? Obrigado por estar sempre conosco aqui. Divulgue o programa, ajude o programa e vamos fazer a nossa parte na transformação desse planeta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.